Noite, a graça e a paz de Deus. Eu peço aos irmãos que você que vai passar esse vídeo não passe, porque é sobre tudo que está acontecendo no mundo e é com o esclarecimento sincero da palavra de Deus, não com o motivo de ganhar dinheiro de alguém. Não é culto da prosperidade, não é entendimento humano, mas é além do que nós pensamos, é a verdade do que realmente a Bíblia diz a respeito de tudo que nós estamos vivenciando. E eu peço que você fique nessa live. Antes de tudo, com esclarecimento para não estar dando tantas explicações, mas para aquilo que importa, que é a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que estão assistindo essa live que orem, que intercedam pela minha vida, porque eu afirmo a vocês que não é fácil, de maneira nenhuma, eu estar aqui. É muito complicado entregar as mensagens. Todas as vezes que eu venho para cá entregar a mensagem, se levantam muitas coisas contra a minha vida. É o motivo das minhas oscilações diante de vocês. Eu creio que muitas vezes vocês viram eu oscilar várias vezes em estar aqui pregando, em estar distraída não, mas entre tirar o foco, fazer outras coisas, porque é bem complicado tudo que venho passando. Então vamos lá. Orem pela minha vida, oremos uns pelos outros, pelos irmãos que aqui estão. Não se enganem, nós estamos vivendo tempos de enganos. Eu preciso que vocês prestem bem atenção. Durante 7 anos, vai fazer em novembro, dia 22 de novembro, completa 7 anos que eu comecei a pregar sobre a vinda de Jesus e sobre os acontecimentos dos enganos desse mundo. E tudo que foi falado aqui aconteceu, vocês são testemunhas, não digo todos, mas muitas pessoas que estão aqui há muito tempo foram testemunhas dos acontecimentos. Porém, o que eu sinto falta é dos compartilhamentos dos irmãos, porque assistem às lives, mas não compartilham, não comentam para que tenha engajamento. E eu preciso que vocês que têm um entendimento, corte parte dos vídeos e espalhem, põe no YouTube, bote aonde você quiser, porque tudo que eu tenho falado é aviso importante. E a maioria das pessoas só fazem assistir e guardam para si, quando na verdade precisa replicar tudo que tem sido falado. Não é fácil para mim, eu escuto dizer que eu não estou pregando nada, que eu não estou pregando a palavra, que isso não é nada, que eu não estou fazendo nada. Eu escuto muitas coisas contrárias e é muito complicado para mim. Fora as outras coisas que eu enfrento aqui nos directs. E peço aos irmãos que intercedam pela minha vida, porque eu não sou... eu sou de carne, eu sou humana. Não é fácil, é difícil demais para mim. E vamos à palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abra os olhos de entendimento de vocês. Que o Espírito Santo de Deus abra os ouvidos para que possam compreender. Porque a religião, o sistema religioso enganou a humanidade. Mas Jesus não veio pregar religião, ele veio libertar da escravidão dos governos e da religião. Mas há um sistema que impregnou isso na cabeça das pessoas. E esse sistema começou a partir do momento que o anticristo surgiu. Aí você vai me perguntar, quando que o anticristo, porque os pastores vivem dizendo isso agora, não é? Que o anticristo vai nascer, o anticristo, será que ele nasceu? Isso não existe, irmãos. Eu vou mostrar para vocês quem é o anticristo que o Senhor avisava que ele era. Pegue a sua Bíblia e eu vou te mostrar.
1 João, capítulo 2, versículo 18, vai dizer o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram, ora, nós que estamos agora nessa geração, bem à frente dessa geração de João, não poderíamos dizer que já é a última hora? Se o próprio Cristo falou também que o reino dos céus era chegado. Agora vemos João dizer: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Por quê? Por causa de quê? Eu vou te dizer. Sem Jesus estar presente, não tinha como ter anticristo. Cristo é Messias. Jesus, Cristo significa Jesus, o Messias. Como poderia dizer que teria um ante o Messias se o Messias ainda não tinha vindo? Mas o Messias, quando ele chegou, surgiram os anticristo, os contra Cristo. Então ele diz: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio e ele estava falando dos patrícios dele, estava falando daqueles que não creram que Jesus era o Cristo. Principalmente os judeus religiosos da época. Muitos judeus e outros povos se converteram a Cristo. Mas havia aqueles sacerdotes, aqueles saduceus e fariseus e outros tipos de religiões que não creram que Jesus era o Messias, o Cristo. Então ele vai dizer: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido aqui conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele estava dizendo: eles não ficaram aqui porque eles não creem que Jesus é o Cristo. Por isso eles foram embora e eles não fazem parte do nosso meio que cremos. E aí ele vai dizer no versículo 20 de 1 João capítulo 2, que eu estou lendo: mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm o conhecimento. E eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês já conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele estava dizendo: quem é o mentiroso, senão aquele que não crê que ele é o Messias? Porque Cristo significa Messias. Jesus é o Cristo e eles negavam que Jesus era o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. E quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. A unção do Espírito mostrou àquele povo a verdade. Agora mais, eu quero que depois vocês examinem 1 João também capítulo 3, mas agora eu vou ler com vocês 4, porque eu tenho muitas outras coisas para ler com vocês. Então vamos lá. Se vocês quiserem salvar essa live, cortar os pedaços mais importantes e replicar, podem ficar à vontade. Então vamos lá. Capítulo 4 de 1 João vai dizer: amados,
Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm surgido no mundo afora. E nisto vocês conhecem o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Quem é o povo que não crê que Jesus é o Cristo? Me responda aí embaixo. Que ainda estão procurando por um Messias? Quem é o povo que nega que Jesus é o Cristo? E cuidado, para eles não dizerem que crê da boca para fora. Porque nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Tomem cuidado. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que ele viria e que agora já está no mundo. Disse João na sua época. Ele disse que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Sim, porque até mesmo Isaías, antes de Jesus vir, avisou dos falsos profetas, daqueles sacerdotes de Israel, dos pastores de Israel, que colocavam leis tão severas, religiosas no povo, mas por trás do templo adoravam quadrúpedes e consultavam os mortos, a qual constituíram deuses de pedra para adorar e levavam seus filhos primogênitos a serem sacrificados em determinadas épocas como oferenda aos seus tais deuses. E que isso é um assunto para uma outra live, para eu explicar quem são esses deuses. Quem são esses seres que os governos até hoje adoram uma pirâmide e tantas coisas que os globalistas fazem? A quem é que eles adoram? Tudo de vocês religiosos é os demônios, os demônios, os demônios. Você não sabe quem são? Os anjinhos caídos? Os mensageiros caídos, filhos da rebelião? Está na hora de saber. Filhinhos, ele vai dizer, nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo, disse João na sua época. Já estava no mundo? Sim. Ele falava a respeito do que vocês ouviam que vinha o anticristo. Ele estava dizendo a respeito daqueles que queriam dizer que não existe o Messias, que é contra o Messias. A tradução mais exata é aqueles que não acreditam que Deus enviaria o mensageiro que tiraria o pecado do mundo, o Messias. É sobre isso o que diz 1 João, capítulo 2, verso 18. E agora o capítulo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles não procedem, eles procedem do mundo, e por essa razão falo da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem reconhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus e não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí agora nós vamos para 2 Tessalonicenses. E tudo isso que eu estou repetindo novamente, eu já falei com vocês aqui, mas eu falo para os que acabaram de chegar. Porque vocês que estão esses anos todos já ouviram eu ler essa Bíblia inteira com vocês. E alguém que diga que isso é novo, não é novo. Porque eu já li isso com vocês. Tudo que venho falando eu já falei. E torno a falar sempre e sempre. Para que alguns que ainda não entenderam possam compreender e os que estão chegando possam também ver e compreender. Vamos lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. A minha Bíblia está tão velhinha que ela fica agarrando as páginas. Estava agora vendo Tessalonicenses bem aqui. Ó, achei.
Vamos lá. Temos coisas muito importantes a fazer aqui hoje. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Paulo vai escrever a carta aos Tessalônicos e vai dizer o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente no modo de pensar e nem fiquem perturbados que é por espírito ou por palavra ou por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Isso era naquela época, tá? Para aquele povo. Preste bem atenção nisso. Ele disse: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E isso já ocorreu. Não na nossa geração. Aí ele vai dizer: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda eu estava com vocês? Paulo pergunta e bota uma interrogação. Está aqui. E agora vocês sabem quem o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Daniel viu isso aqui de 2 Tessalonicenses 2. João também viu. Sabe onde é que está escrito isso aqui de 2 Tessalonicenses 2 que eu acabei de ler? Em João capítulo 9, e também naquela parte em que João ia escrever, e Deus disse que não escrevesse, porque ele já tinha revelado aos profetas. Ezequiel também viu. Todos os servos de Deus sabem do que é isso que ele está falando. Vocês não lembram que eu costumava dizer estas coisas quando ainda estava com vocês e agora vocês não sabem quem o detém para que ele seja revelado a seu tempo? Porque o mistério da iniquidade já opera. Só aguarda somente que seja afastado quem agora o detém. Quem é que o detém? Daniel viu. Gabriel disse para ele. O que é que Gabriel disse? Bora lá ler? Só um minutinho que eu vou procurar aqui. Capítulo 10 de Daniel. O anjo do Senhor, Gabriel, vai dizer o seguinte: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, eu vim para fazer com que você compreenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda tão distantes. Enquanto ele me dizia estas palavras, eu dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. E então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios e passei a falar, e eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase eu não posso nem respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez, me fortaleceu e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, anime-se.
E enquanto ele falava comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Então o anjo disse para ele: você sabe por que eu vim? E eu agora vou voltar a lutar contra o príncipe da Pérsia. Só que quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso lá no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 12 de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Se levantará no tempo da angústia, porque haverá uma angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Mas muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Mas quanto a você, Daniel, encerre estas palavras e cele o livro, a mesma coisa que Deus disse para Daniel, para selar. Jeremias passou por isso, Ezequiel também, Isaías e todos os profetas. Nós temos 17 livros da profecia, Isaías até Malaquias, onde Deus conta em partes o que é que ele disse para Jó em 5,19, que é o dia do sétimo, o dia da ira de Deus. É o dia que ele vai esmagar a cabeça da serpente. E no livro de Apocalipse capítulo 12, vai dizer quem é o dragão que arrasta a terça parte da humanidade. E vai dizer que o dragão, ele é a antiga serpente, e vai chamá-lo de Satanás e de diabo, dando 4 adjetivos para dizer o povo do princípio que se rebelou contra Deus está lá, na beira do Eufrates, que são os 4 que o Senhor os retém. E o Senhor está segurando, porque quando ele soltar, tem dia, hora, mês e ano, a qual João viu, os quais vão arrastar com a sua cauda e os dragões a terça parte de toda a humanidade. Exatamente o que fez Daniel desmaiar, ficar fraco, empalidecer e clamar e jejuar, invocando a Deus por uma resposta. Porque ele achava que o que ele viu era naquela época, e o anjo disse para ele, é no final. Porque é só no final que destrói o joio. Porque é só no final que a morte é tragada. Porque é só no final que os ímpios são condenados. Ou você está entendendo ou não agora? Preste bem atenção. Voltando para a 2 Tessalonicenses. Ele vai dizer, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito a uma mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vocês estão a favor dos Estados Unidos, é mesmo? Deles simplesmente invadir um outro país, prender os dominadores e explodir com tudo e dizer que é os terremotos?
deles custear as bombas de Israel e matar o povo da Palestina e da Líbia e de todos os lugares do Oriente? Em nome de Deus, de uma tal cidade santa que de santa não tem nada porque foi criada por governos de homens e que negam que Jesus é o Cristo? Eles são anticristo. A salvação não vem de ser judeu. Ou vocês não entenderam o que João Batista disse para os judeus que estavam se aproximando para ser batizados? João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês estão pensando que vocês são filhos de Abraão, vocês vão herdar a promessa? Ele pode fazer dessas rochas nascer filhos de Abraão. Deus não precisa que venha um judeu e uma judia para nascer um homem e sentar no templo de Salomão, não. Não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque o verdadeiro santuário se chama corpo do ser humano. Quem destruir o santuário, Deus vai destruir. E ainda mais quando ele abre os céus, Deus diz: eu vou destruir quem destruiu a terra. Ora, Deus seria tão contraditório assim dele, vocês cristãos religiosos da prosperidade, das profecias mirabolantes. E vocês vivem dizendo: eis que vai vir um terremoto, eis que vai vir um furacão, eis que vai vir um tsunami, é a ira de Deus. Deus usou Nabucodonosor. E todos que eram maus. Por quê? Ele permitiu. Agora Deus, por acaso, seria de duas conversas? Quando ele diz que deu, por amor, ele deu o único filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Quando ele disse que é para a gente amar até os nossos inimigos? Agora Deus queria estar bombardeando todos os lugares? Não. Deus vem justamente por causa dos impérios que agora, por meio de alianças e acordos, estão de pé. O Império Persa já caiu, o Romano, o Egito, todos os impérios malignos e sanguinários que o cabeça de ouro era Nabucodonosor, e depois dele veio mais outros impérios sanguinários. Quem Deus está retendo é a posteridade de Babilônia, a qual será destruída pela manifestação de sua vinda. Este é o dragão, a serpente, Satanás e o diabo. Porque é do Oriente que vem a destruição. E se o Senhor não estivesse segurando esse povo, eles já tinham dizimado todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Agora não ache que a criação da besta, que é a sua imagem, está lá apenas. Mas está onde não deveria estar. E tem nome de quem vive, mas está morta, é adúltera. A mulher que se contaminou com o sangue dos santos, que matou profetas. Vocês vão ver os mares e os rios encharcados de água vermelha. E até pelas torneiras. E vão lembrar do dia de hoje. Eu não tenho medo. Eu contei isso aqui, riram de mim, deram gargalhada. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Por todo o sangue derramado nos Estados Unidos, por todo o crime que você cometeu contra as nações, por tudo que você fez com o povo do Oriente, por dizer para o mundo que o Irã só tem gente maligna, quando lá há cristãos, quando na Palestina há cristãos, quando na Líbia também há cristãos, quando por toda parte há cristãos, mas são sufocados pela serpente com suas organizações malignas, terroristas, criados e custeados pelo próprio sistema. Justiça, mas eu vi os dias de Jeú. Eu tive uma revelação subindo no monte, e um homem vestido com as roupas antigas e um cajado na mão, e ventava muito, e eu estava subindo com muita força, rastejando, com um livro grande na mão, de capa vermelha, de couro vermelho. E ele dizia: não olhe para baixo, haverá destruição. Termine de subir o monte e entregue a mensagem. Haverá dias de Jeú na terra. Vamos lá.
No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, no versículo 13, vai dizer o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que morreram, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem, os que morreram. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto consolem uns aos outros. Por que ele dizia isso? Porque eles eram tão perseguidos que morriam nessas perseguições, e para que eles não abandonassem a esperança da ressurreição, Paulo falava essa carta para eles, escrevia essa carta para eles, avisando que o Senhor, quando aparecer, vem com todos que morrerão. Serão aqueles que está escrito aqui em Apocalipse, que diz o seguinte: Apocalipse 19. Só que antes do 19 eu quero ler capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, que é a terra. Assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada em você, nunca mais será ouvido o som dos arpistas, dos músicos, de tocadores, de flauta, de trombeta, e você nunca mais se achará nenhum artesão, nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho, também nunca mais brilhará em você luz de nenhuma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz do noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram grandes da terra, para com a sua feitiçaria você seduziu as nações. E nela foi encontrado o sangue de profetas, dos santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Pois te prepara, porque a pedra, ela vem sem intervenção humana. Lembra do livro de Daniel, do sonho de Nabucodonosor? Destruindo o quarto e último rei desta face de terra. Depois dessas coisas eu ouvi no céu que parecia uma voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! A sua fumaça sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, todos adoravam o Senhor e diziam amém, aleluia. E eles glorificavam a Deus por isso. E ele vai dizer assim lá no versículo 8, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, porque ele vai dizer que os filhos de Deus estão vestidos com vestes brancas. E aqui, mais adiante, no capítulo 19, depois você lê todo, você vai ver que todo o exército dos céus são os salvos, que vão aparecer no céu com o Senhor, para a batalha final. Porque esta batalha final é contra os espíritos que foram condenados. Quem crê está salvo, quem não crê não entra no descanso do Senhor nem volta para este corpo. Fica esperando entre a potestade,
entre os poderes das trevas, o dia da condenação eterna, lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte. É por isso que esses espíritos, operadores de milagres e prodígios, se reúnem com os reis do mundo inteiro a fim de enganar o mundo. Eles possuem corpos criados pela genética reversa dos homens, porque agora eles não querem mais habitar em pedras. Moloque Baal não quer uma estátua deles de pedra. Eles querem um corpo para habitar, porque os reis da terra consultam os seus deuses, assim como o faraó e tantos outros consultavam os seus deuses. As mulheres que Salomão casou, cada um tinha um deus diferente. Quando um deus daquelas que adoravam a Baal ou a Moloque um filho dela estava reinando, todo Israel era comprometido. Porque quando um dos filhos das mulheres de Salomão reinou e que adorava a Moloque, era construído um altar. E então as crianças morriam naquelas fogueiras oferecidas a Moloque. Sempre foi assim. E os homens criaram deuses consultando os espíritos imundos, os espíritos daqueles que foram condenados por não serem fiéis ao Senhor aqui. E agora vão enganar a maioria de vocês dizendo que existe extraterrestre, quando na verdade é uma genética reversa, para que eles habitem corpos. Há muito tempo já acontece isso. E afirmo que as naves existem, mas foi o homem que criou. E é com eles que eles enganaram vocês. Sabe onde que está escrito isso? Vou ler aqui. Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 12, vai dizer: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. E então eu vi sair da boca do dragão, que é um governo, e é um governo que descende do princípio, e ele fala da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rã, aparência de rã, é o corpo que a imagem da besta criou. Criação, imagem, deu vida. São espíritos de demônios, operadores de sinais e que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Porque se juntarão os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, é claro. Ora, se tu é perverso e tu morre, tu não vai descansar, porque rebelde não entra no descanso do Senhor e nem volta para o corpo, mas fica preso, aguardando a segunda morte. Imagina tu ter consciência no mundo espiritual, no mundo dos mortos, que tu é condenado. O que será que tu não ia querer fazer? Se rebelar contra Deus a fim de tentar uma batalha no final para tentar viver eternamente, não é mesmo? E é claro que você não vai querer ficar só incorporando em porcos ou em pessoas, pedindo charuto, bebida ou pequeninos na fogueira. Iria querer um corpo para usufruir desta dimensão. Por exemplo, um portal do CERN, abrindo as fronteiras da dimensão espiritual. Pois é isso que está acontecendo. Se preparem e tenham a mente de vocês muito firme em Deus, porque a maioria vai ser arrastada pelo dragão. Porque eles são operadores de grandes sinais e prodígios que vão fazer cair fogo do céu em breve, porque a 4ª trombeta vai tocar. E é Deus que quer? Não, é o homem que já planejou. Deus vê o futuro e o homem vai tocar fogo na terra dizendo que tudo é culpa de Deus. Ah, não, isso é o Apocalipse. Toda a vida o homem criou o Apocalipse. Fizeram até um relógio da meia-noite.
para dizer para o mundo que o mundo está à beira da destruição. Então a religião, que é uma cria dos governos, veio para botar medo no povo. Olha, o apocalipse, esse maremoto, tsunami, terremoto, é o fim dos tempos. Por isso Jesus vai dizer o seguinte em Lucas 17. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem não compreender, eu sinto muito. Você vai ser seduzido pela besta Estados Unidos da América. Ela é a besta. Mas o dragão é os descendentes de Babilônia, lá do rio Eufrates. Os 4 amarrados. Mas no dia em que Deus disser, solte os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Porque lá no capítulo 7 Deus vai dizer, não destrua a terra e o mar, até selarmos a testa dos filhos do nosso Deus. Mas só que em Apocalipse 9 Deus diz, solte-os. Deixem eles fazer o que eles queriam fazer desde o princípio. Vamos ler Lucas 17. Lucas 17, versículo 20, vai dizer: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com uma visível aparência. Nem vão dizer, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E a seguir Jesus disse aos seus discípulos: virá um tempo em que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vão ver. E dirão a vocês que ele está aqui ou lá está ele. Não saiam e nem sigam esta gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia do Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e houve o dilúvio. E também como nos dias de Ló, que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia de Ló saiu de Sodoma, choveu fogo. Sabe o que significa isso aqui? Eu vou te dizer. Quando Noé e seus filhos estavam dentro da arca, já seguros, começou a destruição. Quando Ló saiu com suas filhas, começou a destruição. Quando se cumpriu o que Jó viu em 5,19, no 7º, o maligno não nos toca, porque a ira de Deus não é para os filhos. Quando o Senhor nos retirar, o joio, a serpente, será esmagada. Você compreende ou não? Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, nem volte atrás. Lembre-se da mulher de Ló, que ao tentar preservar a sua vida, perdeu. E quem perder, esse a salvará. Eu digo, vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra será deixada. Sabe o que significa isso? Que não tem nenhum sinal, porque Jesus vem como um ladrão. Ele vem num abrir e fechar de olhos, muito rápido. Ele vai retirar o que é seu, como um relâmpago, como um abrir e fechar de olhos, numa hora em que vocês não esperam, como um ladrão que não avisa. Simplesmente você pode estar dormindo, você pode estar no campo, você pode estar no moinho, não importa. Onde tiver um filho de Deus, será arrebatado, retirado para começar a destruição, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Quando Deus retirar o que lhe pertence,
E pela manifestação de sua vinda, os céus se desenrolarão. E verão o sinal do Filho do Homem, Jesus sentado à direita de Deus e todo o seu exército, os salvos, para o julgamento da grande Babilônia, dos ímpios, dos filhos da rebelião, vivos e mortos desde o princípio até o último momento. É sobre isto. Não haverá terceira vinda. Ninguém vai ficar fugindo de nada, porque a marca é negar a lei de Deus. A marca é viver pela lei antiga, não cumprindo ela. Porque ainda que alguém vivesse hoje pela lei e cumprisse ela exatamente, seria julgado por ela. E se fosse aprovado, seria salvo. Mas dizem que crer em Deus, negando a Cristo. Oh, Israel criada pela ONU. Você é a mulher encharcada com o sangue dos santos. Pelas suas ruas e os seus rios, você e toda a sua pompa ficarão cheios de águas vermelhas contaminadas. Por isso eu venho querendo dar um recado. Gravem isto. Brasil, vocês precisam deixar de acreditar em Bolsonaro e em Lula, em qualquer homem. Vocês precisam dobrar os joelhos e invocar ao Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e dizer: Senhor, pequei contra ti, e pôr a sua vida em ordem com Deus Criador, e dizer: ó Deus, só tu me governas, só tu és o meu Deus. Não há religião que possa te salvar. Não comerei isto e serei salvo. Não usarei isto e serei salvo. Se doutrinas humanas pudessem te salvar, Jesus não precisaria ter vindo aqui. Não há nada que você possa fazer. Suas doutrinas, seus incensos e seus sacrifícios não são maiores do que um coração quebrantado. O maior mandamento se chama amor. Portanto, ó Brasil, Deus está chamando você para o arrependimento. Porque a besta dos eventos está querendo sugar as suas preciosidades terrenas. Eis que você se verá cercado, Brasil. Porque as nações lá fora vão ter que prestar contas do sangue que derramou no passado. Quando mataram os índios, os nossos irmãos africanos, fazendo deles escravos. Derramaram muito sangue inocente Europa. Toda a Europa e a sua extensão Estados Unidos da América. E também a Israel, criada pela ONU, cheia de idolatria e de deuses estranhos. Matam usando a Bíblia, igual fizeram com Jesus. Tudo isso eu te darei, olha, se você se associar a nós, os governos daqui, ó Jesus. Você é mesmo filho de Deus? Então faz essas pedras aqui se transformarem em pão, se você é o Filho de Deus. Naquela época que Jesus ia para o deserto orar e jejuar, havia muitos sacerdotes e líderes religiosos que iam também. E é claro que eles tentaram ele, porque eles não davam trégua, não é? E é claro que o escritor não iria dizer: os governos de Israel tentaram Jesus. Era mais fácil colocar o nome diabo. Como vocês foram enganados, não é? E esta verdade vocês não querem ouvir? Pois bem, vocês verão tudo diante dos vossos olhos. A China já está comendo tudo do Brasil há muito tempo. A Europa, ela está de pé por causa das relíquias que aqui tem e é levada para lá todos os dias. Quem é a nação, não é, que manda leite e mel, senão Brasil e África? Por isso, de um canto a outro, nos oceanos profundos, abrirá-se uma cratera enorme, a qual o homem vai olhar e vai dizer: como foi que isso aconteceu, se não fomos nós que causamos isto? Pois Deus vai confundir vocês. Vocês dizem que vem um El Niño para o Brasil, não é?
Estados Unidos. Mas se o Brasil orar, se o Brasil entender quem é a besta, se o Brasil clamar a Jesus, porque é a nação que crê que Jesus é o Messias, se vocês saírem às ruas, olharem para o céu e levantar um clamor ao Deus vivo, certamente no dia que vocês se verem cercados, o Senhor abrirá os céus. Mas se vocês não ouvirem, vocês serão destruídos. Estou avisando. É sério. Parece loucura, não é? É mais fácil vocês acreditarem no que Donald Trump diz, não é? Um homem que adora de tomar coisinhas vermelhas que circulam. Ter os pequeninos de Epstein. É mais fácil culpar e dizer, eu sou o salvador do mundo, entrei na Venezuela para ajudar, mas você está destruindo com bombas submersas e dizendo terremoto, não é, Donald Trump? O teu trono vai cair. Irmãos, peça ao Senhor que cumpra o que está escrito no 5º flagelo. Depressa, porque o trono da besta se verá em trevas, que é o que está escrito. Nós vamos ver a 4ª trombeta tocar. Haverá escuridão e fogo. Eles vão dizer que é tudo, menos que são eles provocando. Esta madrugada eu tive um sonho de que eles botavam coisas para aquecer a terra, dizendo que era o sol. Eu vi 6 colunas no céu, circular, por várias partes. E as pessoas começavam a se confundir, achando que era um outro planeta se aproximando e na verdade eram enormes satélites. Eu vi esse engano. Eu também sonhei há um tempo atrás com um navio da China atracado no Brasil e lá estavam sendo enviados submarinos para colocar explosivos por várias partes para provocar tsunamis e maremotos. A mesma coisa é Deus é Deus. Não vai ficar enganado aqueles que ouvem a voz de Deus. O mundo está cheio de mentiras, não é? Todas as vezes que eu tentei falar aqui, eu passei por grandes batalhas aqui do lado de cá. Mas agora está na hora. E eu disse ao Senhor, não vou recuar. Os meus irmãos, que é os mártires, estão morrendo porque aqui no Ocidente a pregação é coaching. É culto da prosperidade, é ficar rico, fazer casinha na Flórida, se associar a governos iníquos. É visitar túmulos vazios da tal cidade santa criada em 1947, depois de uma grande destruição daqueles que creram que Jesus era o Cristo. Porque a serpente sufoca os nossos irmãos iranianos, líbios, palestinos e de todos os lugares do lado de lá. Nós somos aquele povo gentios. Estamos frutificando. E não há ninguém que possa enganar, não é mesmo? Vamos continuar. Eu ouvi de Deus audivelmente, apacente as minhas ovelhas e não vou retroceder. Ai, você vai ser caçada, ai, vai acontecer, não importa, mas não vai me importar mais. Eu tenho que fazer isso que eu faço e eu vou parar de ouvir qualquer voz que não seja a voz do meu Deus. Tô nem aí, eu sei o Deus que eu sirvo. E quando as torneiras de vocês aí na Europa começar a sair água vermelha, lembra de mim, tá? Quando começar a tentar olhar os rios e só o Brasil. Só o Brasilzinho. Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola.
Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perderam, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne com os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei as minhas ovelhas perdidas. Eu digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus veio para isto, para buscar os perdidos que caíram. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus foram. Então ele veio resgatar o que se havia perdido. Quando terminar, a iniquidade dos homens chegará no nível máximo. A ciência, que é o conhecimento, o saber. Então virá o fim. Mateus, capítulo 21, versículo 33. Escute uma outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar. Edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores, depois ausentou-se do país, e quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. Então o dono da vinha enviou outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Foi isso que fizeram com Jesus, não é? Mataram. E ficaram com tudo. Por isso, Estevão, lá em Atos 7, vai dizer: vocês mataram Jesus por medo de Roma incendiar Jerusalém. Por causa dos acordos, não é? Que vocês, governos, sempre fizeram juntos com a religião. Os sacerdotes e os pastores de Israel viviam acoloiados com o Império Romano, a mesma coisa que a religião desta época. Então eles conduzem vocês a muitos enganos. Se vocês não examinarem bem as Escrituras e invocar o Espírito Santo de Deus, serão enganados pela besta dos eventos e toda a sua pompa. Então Jesus disse: vocês não leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Todo o que cair contra esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ele é a pedra que se desprende sem intervenção humana. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque os consideravam como profeta. Jesus arrendou a outros e os condenou. Portanto, a salvação é para aquele que crê. Quem não crê, pode ser o que for, está condenado. Aí eu vim que eu sou descendência de Maria e de José. Aí eu sou descendente de Abraão legitimamente. O problema é seu. Se você não crê que Jesus é o Cristo e não é selado por Deus, você pode ser filho de quem for, menos de Deus.
Vamos ler Isaías. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou ler com vocês Isaías 14. Sim, amanhã, domingo. Amanhã eu vou ler Isaías 14 com vocês. E Ezequiel 28. Para a gente se aprofundar numa coisa bem tapa na cara, para acordar. Tá bom? Vai ficar salvo. Eu só vou ler os comentários, vou encerrar e amanhã a gente vai ler Isaías. Isaías 14, Ezequiel 28 e outras coisas mais. Aí também a gente vai ler Apocalipse 11. Tá bom? Pois é, eles estão enganando a humanidade. A religião é o pior engano que tem. Infelizmente. Olha, tudo isso é para poder eles continuarem destruindo e as pessoas acreditar que é a ira de Deus. Deus não é mentiroso. A Bíblia diz assim que ele chegou o dia de destruir quem destruiu a terra. Aí você não vai perguntar, o senhor não estava criando essas destruições? Não, o ser humano que estava matando todo mundo aí, destruindo. Por causa de poder e domínio de terras. Junto com os espíritos imundos, qual é os deuses dele? Eu não. Vocês que fazem e Deus só permitiu, não tem o livre-arbítrio? 666, meu irmão. A gente vai entrar nesse assunto depois, porque a besta, meu filho, é governo, é número de homem mesmo. Mas vai, nós vamos orar. Né, irmã Iraildes? Nós vamos orar essa madrugada, eu vou botar o despertador, vamos orar de 3 horas da manhã e vamos dizer, olha Deus, Estados Unidos está destruindo Venezuela, Palestina, junto com Israel, que eles criaram. E nós precisamos que o Senhor venha intervir. Teus filhos, os cristãos que estão nesses lugares, estão sendo enganados. As mulheres africanas afogadas, estão matando, violentando. Senhor, até quando essa injustiça continuará? Precisamos que o Senhor afete o trono da besta. Cumpra, Senhor. Depressa o teu propósito. Vamos orar, irmãos. Vamos encher as taças da ira de Deus. Essas taças têm que estar com as nossas orações. Muito poderosas, porque quando vêm os flagelos, tem que descer o bambu nessa raça de víbora. Vamos lá que eu vou ler só um negocinho aqui em Apocalipse 11. As testemunhas, elas saem fogo da boca delas. E elas têm o poder dado por Deus para profetizarem sobre as águas, para transformá-la em sangue, e bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Ok ou não? Ore. Peça. Ou vamos deixar a besta fazer o que quiser? Hã? Ele disse que vai vir um El Niño para o Brasil. A gente vai clamar a Deus e vai deixar que a besta jogue seu sistema HARP para trazer a tempestade para nós? Destruir o povo de Curitiba, do povo do sul do país? Avisem os irmãos curitibanos, a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, aos agricultores, para levantar um clamor a Deus e dizer, Senhor, nós oferecemos a plantação do Brasil a Ti. Deus, nós oferecemos o Brasil a Ti. Portanto, estrangeiros estão querendo entrar e saquear nossos bens. Intervenha, ó Senhor. Vamos fazer com que o cavalo baio caia. Em nome de Jesus.
quem esse incircunciso pensa que é? Ele pode consultar os espíritos que for. O problema é dele e dos anjos caídos. Nós não temos nada a ver com isso. Eu sou filha do Deus Altíssimo, portanto a minha oração será potente. Eu já pedi ao Senhor, eu disse, olha Pai, Donald Trump está dizendo que um El Niño vem para o Brasil para trazer calor para o Nordeste, quente, e destruir o sul do país. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês começassem a dizer para os fazendeiros lá do Rio Grande do Sul, para eles oferecer toda a plantação para Deus. Diga a eles que ofereça toda a plantação ao Deus Criador dos céus e da terra e a mais ninguém. E diga a eles que invoque ao Senhor Deus e chame todos os brasileiros para orar a Deus. E dizer, Senhor, o filho do Bolsonaro quer mandar tocar fogo no nosso país. Ele enlouqueceu. Mas essa nação não pertence a eles, pertence a ti, Pai. Aqui há cristãos que creem que Jesus é o Cristo. Portanto, invoquem, chamem, convoquem os cristãos desta nação para fazer uma oração ao Deus vivo. Repliquem isso depressa, porque quem pensa que é esse cavalo baio, ele cairá prostrado no chão. Porque esta terra mana leite e mel, porém o Brasil se associou a governos achando que deles vem a provisão. A provisão vem do céu, não de homens comedor de farofa. Judeus convertidos é a minoria. Ah, vai. Ele vai. Eu vi, irmãos. Era de manhã, né? Eu tinha acordado normal, tava pensando em nada, assim. Quando você acorda, você não fica pensando em muita coisa, né? Aí eu fui pra sala, me sentei. De repente, tudo escureceu. Saiu tudo escureceu. Aí eu olho, assim pra baixo, tava o mapa do mundo. E aí eu vi o Chile, o Equador, a Venezuela, aquelas partes tudo escura. Aí eu olho para cima, os Estados Unidos estava como um cavalo vermelho, cavalo baio, se erguendo contra o Brasil. Aí o Brasil ficava pequenininho como ouro e reluzia. E quando os Estados Unidos se erguia, de repente caía. E todos os outros países se transformavam em cavalos, voltados contra nós. Eu escutei a voz do Senhor dizendo, isso vai acontecer. Eu preciso que o brasileiro volte ao Senhor. Eu preciso que o brasileiro diga, eu não quero confiar mais em governo humano. Decidimos confiar no Deus que criou os céus e a terra. Haverá ainda um povo que Deus vem buscar, justamente esse povo. Por isso eu não só convoquei o Brasil, mas o berço da humanidade, que é a África. Oh, África, se tu soubesse quem tu és. Mas tu te afastaste do Senhor. África, tu é o berço da humanidade. Em ti foram feitas tantas as coisas, os líbios e todos aqueles que trabalhavam para o Pai. Portanto, tu confiaste no Egito. E a tua queda foi triste. Até hoje tu te tornaste escravo do mundo. Mas o Senhor abrirá uma cratera tão grande no mar. Eu vi isso em 2019, eu tive uma visão. Deus disse que para proteger no fim da maldade que vem, Ele iria sacudir, abrir uma cratera. Irmãos, nós vamos ver, se estivermos vivos até lá, coisas estrondosas, porque o Senhor vai se levantar. Haverá uma batalha no final muito grandiosa. Deus é Deus, vamos estar brincando com Deus. Mas Deus não é brincadeira, não. A coisa é séria. Então vamos ficar atentos e o Senhor é fiel. E agora que eu estou posicionada no que tem que ser feito, nós vamos ler amanhã e vamos também depois ler os evangelhos para a gente terminar de ler e subir a montanha. Deus abençoe.